Hoje nós iremos analisar o projeto do SEAB Heliópolis, dos arquitetos paulistas Mário Biselli e Arthur Catiaborian. O projeto escolhido foi construído dentro do Programa de Reurbanização das Favelas de São Paulo e tinha como objetivo de realocar as famílias da comunidade de Heliópolis para melhores condições de moradia. Para uma breve contextualização, a comunidade de Heliópolis é conhecida por ser a maior favela do estado de São Paulo, com cerca de 200 mil moradores, mais ou menos. E ela se encontra na zona sudeste, a 8 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Ela possui uma extensão de 1,2 milhões de metros quadrados, que foram divididos em 14 glebas. A ocupação desse local ela se deu principalmente a partir de 1971, quando a prefeitura removeu centenas de famílias de outra área ocupada, com o objetivo de fazer vias públicas naquela região, e ela acomodou provisoriamente essas pessoas na região de Heliópolis, mas que isso acabou sendo uma ocupação permanente. A população dessa comunidade atualmente é composta pelo grande número de trabalhadores de baixa remuneração, pessoas desempregadas ou pessoas em condições de trabalhos informais. O projeto que a gente está analisando, ele se localiza na gleba G da comunidade de Heliópolis, e esse projeto ele foi dividido em duas etapas. A primeira que foi concluída em 2014 com a entrega de 199 unidades habitacionais, e a segunda parte que foi concluída em 2022 com a entrega de 221 unidades habitacionais, totalizando 420, e todas elas estão comportadas no mesmo terreno de cerca de 31 mil metros quadrados. Sobre os aspectos funcionais desse projeto, ele fez parte do Programa de Urbanização das Favelas de São Paulo, e o Programa de Necessidades ele gerou em torno de unidades habitacionais para comportar até 8 pessoas, com um layout flexível, priorizando o espaço público de interesse do morador, uma conexão com o tecido urbano para ele não ficar separado do tecido urbano e o acesso à infraestrutura formal. Os dois principais destaques nos aspectos construtivos se dão primeiramente pela utilização de um sistema estrutural prático e barato, e em segundo, o uso de materiais baratos também para acabamento, mas utilizados de forma criativa. A alvenaria foi feita por blocos estruturais que visa a economia no sistema estrutural do conjunto. É utilizado também um concreto armado nos pórticos, onde busca-se um grande vão. E toda a interligação horizontal do conjunto é feita por passarelas metálicas treliçadas, que também é de um custo menor. Na parte de acabamentos, temos duas soluções muito criativas e baratas que foram utilizadas nesse projeto. A primeira delas foi o uso de portas-balcão, que foram parafusadas direto na alvenaria, pelo lado de fora, direto na fachada, que conferem certo grau de liberdade e movimento para as faces dos apartamentos. Os arquitetos comentam que, independente do jeito que se abre, dá sempre uma cara nova para a moradia. E outro uso foi das tintas coloridas, que dão certa personalidade para o conjunto e também ajudam os moradores a identificarem de imediato qual é o seu bloco. E agora, passando para os aspectos formais do conjunto, nós analisamos que as fachadas possuem movimento. Elas se movimentam de acordo com a paginação das janelas, que enquanto uma janela se abre para a direita, outra se abre para a esquerda. E também vemos que as varandas, algumas são recuadas para dentro do edifício e outras são ressaltadas, estão em balanço. Então, tudo isso traz uma movimentação, uma dinamicidade para as fachadas. E também, passando para as fachadas da parte interna da área de convivência, nós temos as passarelas, que são objetos maciços que também garantem esse movimento, esse fluxo de pessoas por entre os blocos. E a composição volumétrica do conjunto, ela é caracterizada pela ocupação perimetral do terreno, que foi inspirado nas quadras europeias, que permite a criação desse centro de convivência ao meio do terreno. E isso também fornece uma maior segurança, uma maior privacidade aos moradores. Em relação aos aspectos normativos, o projeto do SEAB Heliópolis ele foi parte do programa Minha Casa Minha Vida, e de acordo com o Plano Municipal de Habitação de São Paulo, os projetos eles devem promover a moradia digna, ou seja, atender às demandas do residente, mas também devem promover a justiça social, a sustentabilidade, a gestão demográfica, a gestão eficiente. O plano também determina a utilização de pelo menos 20% da área construída para usos mistos, e no contexto de Heliópolis, esse plano ele propõe a integração entre as glebas e o seu entorno imediato, que é com o bairro Ipiranga. De acordo com o Código de Obras da cidade de São Paulo, os edifícios eles devem estar afastados pelo menos 5 metros para atender às normas contra incêndios,
E os arquitetos fazem isso utilizando as passarelas, que têm 5 metros, e que, além de viabilizar esse afastamento, também viabiliza a própria circulação entre os espaços. A legislação da cidade de São Paulo, ela permite edifícios de apenas 5 pavimentos sem elevadores, então os arquitetos eles aproveitam do desnível do terreno e de um artigo de lei que atribui ao projetista a escolha do nível térreo do projeto para criar até 8 pavimentos. Quando a gente analisa o desempenho térmico do projeto, a gente vê que os ventos predominantes eles sobram de sul a sudeste, e além disso, o formato dos blocos, desses conjuntos, eles favorecem a ventilação cruzada. Isso fica evidente principalmente na porção leste, onde a renovação de ar é maior. Nas áreas de uso comum, como o pátio, por exemplo, a sombra ela é projetada pelos próprios edifícios construídos e pelas passarelas. Em relação ao desempenho lumínico, tem uma pesquisa que ela mostra que os apartamentos da tipologia A elas se saem melhor do que os apartamentos da tipologia B, porque são mais claros devido à posição que estão localizados. Sobre o paisagismo do projeto, eles utilizaram algumas espécies para compor o espaço, principalmente de plantas com flores, mas quando a gente percorre esse espaço com auxílio de softwares de navegação, por exemplo, o Google Earth, a gente percebe que esse paisagismo ele compõe uma parcela muito reduzida do espaço que chega a ser quase imperceptível. A implantação do conjunto habitacional inspira-se no modelo de quadras europeias, com as construções alinhadas à calçada e grandes miolos. Nesse projeto, trabalha-se muito bem a questão do eixo livre, uma vez que é possível atravessar o conjunto de um extremo ao outro através dos pátios internos, que são de acesso semipúblico, o que favorece a articulação entre a cidade formal e informal. A topografia acidentada do terreno é outro aspecto que os arquitetos utilizam muito bem ao seu favor, pois a partir do desnível de quase 12 metros, foi possível estabelecer o acesso aos apartamentos por diversos níveis, e todos em conformidade com a legislação. O acesso aos apartamentos de cada bloco se dá de duas maneiras diferentes. Na primeira delas, se acessa os apartamentos em lilás. Esse acesso é feito por meio de 2 escadarias, localizadas nas extremidades, que ligam a uma passarela, que dá acesso aos apartamentos. A segunda maneira dá acesso aos apartamentos em laranja, que é feito através de escadarias. Cada escada dá acesso a 4 apartamentos, e as passarelas destacadas em preto ligam um bloco ao outro. O conjunto tem seus eixos viários construídos por 3 vias, sendo as 2 mais importantes delas a Avenida Comandante Taylor e a Rua das Juntas Provisórias. Uma praça localizada na rua adjacente a ele reforça a ideia de lazer e de conexão com o bairro. Dentro do plano urbanístico vigente, a Gleba H se localiza em uma posição de destaque, uma vez que se busca justamente a integração entre o bairro do Ipiranga e Heliópolis. Os principais dados de densidade do projeto, nós temos uma área do terreno de 7.040 metros quadrados e uma área construída de 15.550 metros quadrados, gerando uma taxa de ocupação de 0,31 e um coeficiente de aproveitamento de 2,21. Na primeira fase, temos 200 apartamentos, o que gera uma densidade de 965,9 habitantes por hectare. E na percentagem de usos, a maior parte ficou para o uso coletivo, seguido da circulação, residencial e comércio. Sobre o gabarito, os blocos variam entre 6 e 8 patamares. A passarela que corta todo o conjunto no sentido horizontal demarca o térreo de cada um, permitindo assim 5 patamares acima da passarela e mais 3 abaixo. O projeto conta com 2 modelos de planta, um com 45 metros quadrados e outro com 50 metros quadrados. Aqui estão os diagramas de ambiente, dormitório, área servida e área servidora, e é possível perceber na área servida que há certo grau de liberdade de layout. Aqui nós temos 2 diagramas. O primeiro diagrama mostra a posição de cada unidade no conjunto. Os apartamentos em cor-de-rosa estão no sentido transversal do terreno. Eles estão sobre os pórticos de concreto armado, que marcam o fluxo no pavimento térreo. E os apartamentos em azul estão no sentido longitudinal do terreno, nas laterais. Cada bloco contém uma escada não enclausurada, contendo um fluxo vertical, podendo ser visto aqui no segundo diagrama. E a passarela que marca o térreo de cada bloco, ela tem o fluxo no sentido transversal, levando de dentro do conjunto para a rua, como se pode ver nas 2 últimas imagens do diagrama.
o conjunto deixa a desejar em alguns aspectos de sustentabilidade, como na ausência da coleta e armazenamento de águas pluviais e de placas para geração de energia solar. Entretanto, outras estratégias relevantes foram adotadas desde a fase construtiva, como, por exemplo, a escolha de materiais de qualidade e da utilização da madeira pinus proveniente de reflorestamento para as formas, a redução da necessidade de aparelhos de climatização e do consumo de energia por lâmpadas durante o dia, graças às estratégias de conforto ambiental e lúmico, o incentivo à separação de recicláveis por parte dos moradores e implantação de pontos de coleta, a instalação de lâmpadas econômicas nos pátios e a utilização de pisos permeáveis. Outro fator que deve ser levado em consideração é o atual estado das áreas verdes, que foram descritas em uma publicação de 2017 como mal preservadas, e a implantação do paisagismo não foi eficiente, segundo a fonte.